Parte 1, Capítulo 8. Aos fundos de uma viela chegava um cheiro de café sendo torrado. Café de verdade e não café Vitória, que logo se espalhou pela rua. Winston fez uma pausa involuntária. Durante talvez 2 segundos, ele se perdeu no mundo semi-esquecido da sua infância. Daí, uma porta bateu, parecendo cortar aquele aroma tão abruptamente quanto se ele fosse um som. Winston caminhara vários quilômetros pelas ruas e a sua úlcera varicosa latejava. Era a segunda vez em 3 semanas que ele deixava de comparecer aos encontros noturnos do centro comunitário. Um gesto temerário, pois podia ter por certo que o número de presenças e faltas no centro era cuidadosamente verificado. Em princípio, um membro do partido não tinha horas vagas e jamais ficava sem companhia, exceto na cama. Supunha-se que quando não estivesse trabalhando, comendo ou dormindo, estaria participando de algum tipo de recreação comunitária. Fazer algo que sugerisse um apreço pela solidão, mesmo que fosse somente sair para caminhar só pela rua, sempre envolvia algum risco. Havia um termo para isso em nova língua: vida própria, o que significava individualismo e excentricidade. Naquela tardinha, entretanto, ao sair do ministério, Winston se deixou levar pela fragrância que pairava no ar de abril. O azul do céu era o mais cálido que vira naquele ano, e de súbito a noite, no centro, sempre arrastada e ruidosa, com os seus jogos enfadonhos e cansativos, as suas palestras, a sua camaradagem forçada, lubrificada pelo gin, pareceu-lhe uma ideia intolerável. Cedendo ao impulso, Winston se afastou do caminho até o ponto de ônibus e vagueou sem rumo definido pelo labirinto londrino, primeiro para o sul, depois para o leste, então para o norte, deixando-se perder em ruas até então desconhecidas, sem se preocupar com o destino dos seus passos. Se há alguma esperança, escrevera no seu diário, ela está nos proletas. Essas palavras insistiam em voltar à sua mente. Elas eram a afirmação de uma verdade mística e de um evidente absurdo. Ele estava nas favelas de cor parda, que preenchiam o norte e o leste do que fora um dia a estação de São Pâncras. Subia uma rua pavimentada, margeada por 2 fileiras de pequenos sobrados com portas que davam direto na calçada e que, curiosamente, lembravam tocas de ratos. Entre os paralelepípedos havia aqui e ali poças de água imunda. Uma multidão perambulava pelas passagens escuras que davam acesso aos sobrados e pelos becos transversais à rua. Moças na flor da idade, com os lábios grosseiramente besuntados de batom, rapazotes correndo atrás das moças, mulheres inchadas que andavam gingando
e davam alguma pista do que seria daquelas moças dali há uns 10 anos. Velhos corcundas arrastando os pés virados para fora e crianças descalças e esfarrapadas que brincavam nas poças d'água e se dispersavam ante os gritos furiosos das mães. Um quarto das janelas da rua talvez estavam quebradas ou tinham sido remendadas com pedaços de madeira e papelão. A maioria das pessoas não dava nenhuma atenção ao Winston. Somente uns poucos o fitavam com uma espécie de curiosidade contida. Duas mulheres enormes, com os braços cor de tijolo, cruzados sobre o avental, conversavam diante de uma porta. Ao se aproximar delas, Winston pôde ouvir alguns trechos da conversa. Sim, eu disse para ela, está tudo certo, eu disse. Mas, se você estivesse no lugar, teria feito como eu fiz. É muito fácil criticar os outros, eu disse. Só que você não tem os mesmos problemas que eu. É verdade, concordou a outra. É isso mesmo, é assim mesmo. As vozes estridentes de súbito se calaram. Enquanto ele passava, as duas o observaram em silêncio hostil. Bem, não era exatamente hostilidade. Estava mais para uma espécie de cautela, um enrijecer momentâneo, como se ali estivesse passando um animal raro. Afinal, numa rua como aquela, o macacão azul do partido não era de forma alguma uma visão corriqueira. De fato, era imprudente ser visto em lugares assim, a menos que se estivesse cumprindo uma tarefa específica. Os policiais da patrulha provavelmente o mandariam parar se o vissem ali. Posso ver seus documentos, camarada? O que está fazendo aqui? A que horas saiu do trabalho? Por acaso você costuma tomar este caminho para chegar em casa? E assim por diante. Não que houvesse algum regulamento específico proibindo a pessoa de fazer trajetos inusitados ao voltar ao lar, mas já seria o suficiente para a polícia do pensamento ficar alerta caso fosse informada. Eis que, de repente, a rua toda se alvoroçou. De todos os cantos soavam gritos de alerta. As pessoas corriam e se entocavam em casa, feito coelhos. Uma moça saltou de uma porta, pouco à frente de Winston. Agarrou uma criancinha que brincava numa poça, embrulhou-a no avental e, com mais um pulo, estava de volta em casa. No mesmo instante, um sujeito de terno preto, amassado como uma sanfona, surgiu correndo de uma ruazinha transversal e se aproximou rapidamente de Winston. Ele gritou, apontando para o céu, um tanto nervoso: "Vaporizador! Cuidado, patrão! Lá vem ele! Vai, se joga no chão!" Vaporizador era o apelido que, por alguma razão, os proletas davam aos mísseis. Winston se lançou ao chão de bruços, sem pensar duas vezes. Os proletas raramente se enganavam quando davam esse tipo de alarme. Eles pareciam possuir alguma espécie de instinto que lhes dizia, com alguns segundos de antecedência, que um foguete estava vindo, muito embora eles voassem mais rápido que o som. Winston envolveu a cabeça com os braços.
houve um ribombo que pareceu fazer toda a rua e a calçada tremerem. Em seguida, uma chuva de detritos atingiu as suas costas. Quando ele se levantou, foi que percebeu que estava todo coberto por pequeninos cacos de vidro da janela da casa ao lado. Continuou andando. O míssil demolira um conjunto de casas. Uns 200 metros adiante, uma coluna de fumaça negra pairava no céu, e mais abaixo já se via uma nuvem de poeira em torno de uma pequena multidão que se formara próximo aos escombros. Mais um pouco adiante, na própria rua, havia um monte de entulho, e entre os pedaços de reboco, Winston avistou uma faixa de um vermelho, bem vivo, traçada no chão. Só quando chegou mais perto foi que se deu conta de que se tratava de uma mão humana decepada na altura do pulso. Afora o sangue que jorrava bem vermelho, a mão estava tão branca que parecia mais um molde de gesso. Winston tratou de chutar aquilo para a sarjeta e depois, buscando evitar a multidão, se enfiou por uma viela à direita. Em 3 ou 4 minutos já estava fora da área atingida pelo míssil, e a vida sórdida e ruidosa das ruas seguia a sua toada como se nada tivesse ocorrido. Eram quase 8 da noite e os estabelecimentos que vendiam bebidas alcoólicas aos proletas, pubs, como eram chamados ali, estavam lotados de fregueses. Através de suas portas de vai e vem emporcalhadas, que se abriam e fechavam incessantemente, emergia um cheiro de urina, serragem e cerveja azeda. Num canto formado pela fachada saliente de uma casa, viam-se 3 sujeitos bem próximos uns dos outros. O do meio segurando um jornal dobrado, que os demais examinavam por cima dos ombros. Mesmo antes de chegar próximo o bastante para distinguir a expressão que tinham no rosto, Winston notou, através de cada detalhe dos seus corpos, o tanto que estavam hipnotizados pela leitura. Era nítido que a notícia que liam era algo muito sério. Ele estava a alguns passos de distância quando, de repente, o grupo se desfez e teve início uma discussão violenta entre 2 deles. Por alguns instantes, pareciam estar prestes a chegar às vias de fato. "Você é surdo, por acaso? Eu falei que faz mais de 1 ano que não dá nada, com 7 no fim." "Deu sim, deu 7 sim." "Não deu não. Tenho tudo anotado em casa. Faz mais de 2 anos que anoto os números todos num papel. Anoto a porra toda, não perco nada. E garanto, faz um tempão que não dá nada com 7 no fim. Mas eu te digo que deu 7. Se quiser, te falo até a porra do número. O final eu sei que era 407. Isso em fevereiro. Acho que na 2ª semana de fevereiro." "Fevereiro o cacete. Tenho todos os números lá em casa, anotadinhos. E tô dizendo que..." "Ah, parem de encher o saco", disse o 3º sujeito. Eles estavam falando da loteria. Após caminhar mais uns 30 metros, Winston olhou para trás.
Os dois ainda discutiam, com semblantes febris, fanatizados. A loteria, com os seus imensos prêmios semanais, era o único evento público que de fato despertava o interesse dos proletas. Era bem provável que para milhões deles a loteria fosse o principal motivo para continuar vivo, se não o único. Ela era o seu deleite, a sua loucura, o seu analgésico e o seu estimulante intelectual. Quando o tema era a loteria, até gente que mal sabia ler e escrever fazia intrincados cálculos e fantásticas proezas de memória. Havia um verdadeiro exército de indivíduos que ganhava a vida vendendo sistemas, prognósticos e amuletos. O trabalho de Winston não tinha nada a ver com a loteria, cuja administração se encontrava sob a responsabilidade do Ministério da Fartura. Mas ele sabia, como, aliás, todos no partido sabiam, que em grande parte todos aqueles prêmios eram imaginários. Na realidade, só as pequenas quantias eram efetivamente pagas, pois os ganhadores dos prêmios maiores eram pessoas inexistentes. Na sua ausência de qualquer intercomunicação real entre as diversas regiões da Oceania, não era tão difícil operar o esquema. Mas, se havia alguma esperança, ela estava nos proletas. Era preciso agarrar-se a isso com unhas e dentes. Quando o pensamento era traduzido em palavras, parecia algo razoável, mas quando aqueles seres humanos que perambulavam pela calçada entravam na equação, aquilo se transformava num ato de fé. A rua que Winston tomara ficava em declive. Ele teve a sensação de já ter caminhado naquela vizinhança antes e de estar perto de uma avenida principal. De algum canto chegou aos seus ouvidos uma gritaria geral. A rua fez uma curva brusca e se encerrou numa escadaria que dava acesso a uma viela mais abaixo, onde alguns feirantes vendiam verduras murchas nas suas bancas. Nesse instante, Winston se lembrou de que lugar era aquele. A viela desembocava numa grande avenida e, na travessa seguinte, a menos de 5 minutos de caminhada, ficava a lojinha em que ele comprara o caderno, que agora lhe servia de diário. E perto dela, a papelaria onde ele adquirira a caneta e o vidro de tinta. Winston se deteve por um instante no alto da escada. Do outro lado do beco havia um barzinho miserável, cujas janelas pareciam embaçadas, mas na realidade estavam apenas cobertas de poeira. Um ancião recurvado, mas ainda ágil, com bigodes grisalhos que se eriçavam para a frente, como os de um camarão, empurrou a porta de vai e vem e entrou. Ao contemplá-lo, ocorreu a Winston que aquele velho, que devia ter por baixo de uns 80 anos, já era um homem de meia idade na época da Revolução. Ele e uns poucos outros como ele eram os últimos elos existentes com o mundo extinto do capitalismo. No próprio partido, não restavam muitas pessoas cujas ideias tivessem sido formadas antes da Revolução.
A geração mais velha tinha sido quase inteiramente eliminada nos grandes expurgos dos anos 1950 e 1960, e o terror imposto aos que permaneceram vivos obrigou-os a se refugiar na mais completa submissão intelectual. Ora, se ainda restava alguém vivo que fosse capaz de dar uma descrição verídica das condições de vida na primeira metade do século, teria de ser um proleta. De repente, veio à memória de Winston o trecho do livro de história que ele copiara no seu diário. E ele foi tomado por uma ideia maluca. Iria até o bar, faria amizade com o ancião e lhe faria perguntas. Pretendia lhe dizer mais ou menos assim: fale-me da sua vida quando o senhor era garoto. Como eram as coisas naquele tempo? Elas eram melhores ou piores do que hoje em dia? Com passadas apressadas, como se tivesse receio de perder aquela lufada momentânea de coragem, Winston desceu os degraus da escadaria e atravessou a rua estreita. Claro que aquilo era loucura. Como usual, não havia regulamento contra travar conversas com os proletas, nem contra frequentar os seus bares, mas aquele era um ato muito fora do comum para passar despercebido. Caso as patrulhas aparecessem, ele poderia dar a desculpa de que se sentira mal durante a caminhada, mas era pouco provável que lhe dessem algum crédito. Winston empurrou a porta e logo foi atingido em cheio por um cheiro horrível de queijo velho e cerveja azeda. Quando adentrou o ambiente, o barulho das vozes logo foi reduzido, talvez a metade do volume. Podia sentir nas costas todos os olhares cravados no seu macacão azul. Um jogo de dardos em andamento do outro lado do salão chegou a ser interrompido por cerca de 30 segundos. O velho que Winston seguira estava junto ao balcão, discutindo com o atendente, um rapaz grande, forte, com um nariz em formato de gancho e braços colossais, formando um semicírculo ao redor. Alguns fregueses assistiam à cena de copo na mão. Olha, eu pedi com educação, não pedi? Dizia o ancião, endireitando os ombros com postura hostil. Está me dizendo que não tem uma caneca de 1/4 nesta pocilga? E o que diabos é 1/4? Retrucou o atendente, inclinando-se para a frente com as pontas dos dedos apoiados no balcão. Olha só para ele. Diz que é dono do boteco e não sabe o que é quartilho? Ora, 1/4 é 1/4 de galão. Daqui a pouco vou ter que lhe ensinar o abecedário. Nunca ouvi falar disso aí, afirmou o atendente. Aqui só temos copos de 1 litro ou meio litro. Estão aí na prateleira, bem na sua frente. Mas eu gosto de tomar 1/4, insistiu o velho. É tão fácil tirar 1/4. No meu tempo não tinha essa história de litro. No seu tempo, as pessoas viviam em cima das árvores, disse o atendente, olhando de relance para os demais fregueses ao redor. Houve uma gargalhada geral e o mal-estar causado pela entrada de Winston pareceu ter desaparecido. Sob a barba branca
A face do ancião ficou toda vermelha. Logo ele se virou e, resmungando sozinho, quase tropeçou em Winston, que o segurou delicadamente pelo braço. Posso lhe oferecer uma bebida? Ora, o senhor é um cavalheiro. O velho voltou a endireitar os ombros. Ele não parecia ter notado o macacão azul de Winston. Um quartilho, acrescentou para o atendente com certa hostilidade. Um quartilho da boa. O homem serviu 2 doses de meio litro de uma cerveja marrom escura, em canecas que tinham acabado de lavar num balde debaixo do balcão. Nos bares dos proletas só se podia tomar cerveja. Não era permitido consumir gin, muito embora na prática fosse bem fácil arranjar algum. O arremesso de dardos voltara a se animar e os homens, junto ao balcão, começaram a conversar sobre os bilhetes da loteria. Por algum tempo, a presença de Winston foi deixada de lado. Ele logo avistou, debaixo da janela, uma mesa de pinho onde ele e o ancião podiam dialogar sem receio de serem ouvidos. Era imensamente perigoso, mas ao menos não havia teletela no local. Disse ele, tinha se certificado assim que pusera os pés no bar. Ele bem que podia ter me servido um quartilho, resmungou o velho ao sentar-se atrás do seu copo. Meio litro para mim não chega. Fico querendo mais. Já 1 litro é muito. Me faz mijar adoidado, para não falar do preço. O senhor deve ter visto muita coisa mudar desde que era jovem, disse Winston, experimentando o tema. Os olhos azuis pálidos do ancião deslocaram-se do alvo dos dardos para o balcão e do balcão para a porta do banheiro dos homens, como se imaginasse que todas as mudanças tivessem se passado ali mesmo, dentro daquele bar. A cerveja era melhor, afirmou por fim, e mais barata. Quando eu era mais novo, a cerveja mais clara, da boa, custava 40 centavos o quartilho. Isso foi antes da guerra, é claro. Que guerra foi essa? Quis saber Winston. Ora, todas elas, respondeu o velho vagamente. Apanhou a caneca e endireitou uma vez mais os ombros. Um brinde à sua saúde e felicidade. Em seu pescoço magro, o pomo de Adão, um tanto proeminente, fez um brevíssimo movimento de sobe e desce, e então a cerveja desapareceu da caneca. Winston se dirigiu ao balcão e retornou com mais 2 canecas de meio litro. O ancião já não parecia se lembrar do seu preconceito contra beber 1 litro de cerveja. O senhor é bem mais velho que eu, comentou Winston. Já devia ser adulto antes de eu nascer. Deve lembrar como era a vida nos velhos tempos, antes da Revolução. As pessoas que eles dizem pode não ser verdade. Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito disso. Os livros de história dizem que antes da Revolução a vida era completamente diferente do que é hoje em dia. Então reinava a mais terrível opressão, injustiça, miséria, pior do que tudo que podemos imaginar. Aqui em Londres, a maioria do povo nunca tinha o suficiente para comer, desde o nascimento até a morte. Metade da população nem sequer possuía um par de sapatos. As pessoas
trabalhavam 12 horas por dia. Paravam de estudar aos 9 anos e dormiam até 10 pessoas no mesmo quarto. Os livros também contam que havia um número diminutivo de indivíduos que não passava da casa dos milhares, os chamados capitalistas, que eram ricos e poderosos. Eles possuíam tudo o que podia ser possuído, moravam em casarões de grande luxo, tinham 30 empregados, circulavam pela cidade em automóveis e grandes carruagens puxadas por 4 cavalos, bebiam champanhe, usavam cartolas. De repente, o semblante do ancião se iluminou e ele disse: "Cartolas! Ora, mas que engraçado o senhor falar delas! Ontem mesmo eu estava pensando em cartolas. Sabe-se lá por que cargas d'água fui me lembrar disso. Estava só matutando. Faz um montão de tempo que não vejo uma. Eles deram um fim nelas. A última vez que usei uma foi no enterro da minha cunhada. E olha que isso foi em... Bem, não vou lembrar a data, mas deve ter sido uns 50 anos atrás. Claro que eu aluguei uma cartola só para aquela ocasião. O senhor me entende, né? As cartolas não tinham importância. A questão é que esses capitalistas, junto com um punhado de advogados e gente da igreja e outros que também viviam às custas deles, eram os donos do mundo. Tudo existia para o seu proveito. Gente como o Senhor, as pessoas comuns, os trabalhadores, eram seus escravos. Eles podiam fazer o que bem entendesse com vocês. Podiam mandá-los para trabalhar no Canadá, como se fossem gado. Se o quisessem, podiam dormir com as suas filhas. Podiam mandar açoitá-los. Vocês tinham de tirar o boné quando eles passavam por perto. Todo capitalista era acompanhado por um bando de lacaios que... O semblante do velho voltou a se iluminar. Lacaios. Essa é uma palavra que eu não escutava fazia muito tempo. Lacaios. Isso sim me faz voltar um tempão atrás. Bem, lembro que eu costumava... Nossa, quanto tempo! Eu costumava ir ao Hyde Park no domingo à tarde para escutar os caras fazendo discurso. Os caras do Exército da Salvação, os católicos, os judeus, os indianos, um mundaréu. E havia um sujeito, não vou me lembrar do nome, mas ele falava bem para burro, falava na lata. São um bando de lacaios. Ele gritava assim, sabe? Lacaios da burguesia, lacaios da classe dominante. Parasita era outra palavra que ele usava. E hienas, lembro bem que ele mandava ver. Chamava os caras de hienas. Claro que ele falava do Partido Trabalhista. O senhor me entende. A expressão de Winston era de que estavam em uma conversa de surdos. O que, na verdade, eu quero saber é o seguinte: o senhor acha que hoje há mais liberdade do que naquele tempo? Como ser humano, o senhor sente ter hoje um tratamento mais digno? Naquele tempo, os ricos, aqueles que estavam por cima... A Câmara dos Lordes, completou o ancião nostálgico. Que seja, a Câmara dos Lordes. O que estou querendo saber é se essas pessoas o tratavam como alguém inferior,
só porque elas eram ricas e o senhor era pobre. Por exemplo, é verdade que o senhor tinha de chamá-las de Sir e tirar o boné quando na sua presença? O velho parecia estar totalmente absorto em reflexões. Bebeu quase um quarto da sua caneca de cerveja antes de responder. Sim, elas gostavam que a gente se cumprimentasse com o boné. Era sinal de respeito, certo? Eu não gostava muito, mas fazia. Digamos que era meio que obrigado a fazer. E por acaso era comum. Só estou repetindo o que li nos livros de história. Que essas pessoas e os seus empregados abrissem caminho pela calçada, empurrando vocês para a sarjeta? Bem, teve uma vez que me empurraram mesmo. Eu me lembro como se fosse ontem. Foi na noite da regata de remo, no rio Tâmisa. Eu trombei com um sujeito na avenida Shaftesbury. Ele estava todo chique, camisa social, cartola, sobretudo preto, vinha meio que zigue-zagueando pela calçada e eu trombei nele sem querer. Daí ele disse: "Por que não olha por onde anda?" E eu respondi: "Você acha que é o dono da rua?" E ele: "Olha que eu torço o seu pescoço se der um admitido para cima de mim." E eu: "Ah, você está bêbado. Não enche, senão eu chamo a polícia." Daí você não vai acreditar. O sujeito pôs as mãos bem aqui no meu peito e me deu um empurrão tão forte que por pouco não fui atropelado por um ônibus que vinha passando. Ah, mas naquele tempo eu era jovem, eu ia dar um murro bem dado na cara dele se... Uma sensação de impotência tomou conta de Winston. A memória daquele velho não passava de um amontoado de pormenores sem relevância alguma. Poderia interrompê-lo pelo resto do dia sem obter nenhum dado histórico genuíno. De certo modo, as histórias do partido talvez pudessem ser verdadeiras, podiam até ser inteiramente reais. Fez a sua última tentativa. Bem, talvez eu não tenha conseguido me fazer entender. O que eu estou tentando dizer é o seguinte: o senhor já viveu muitos anos. De fato, viveu metade da sua vida antes da Revolução. Em 1925, por exemplo, o senhor já era adulto. Pelo que ainda consegue lembrar, diria que em 1925 a vida era melhor do que hoje ou pior? Se acaso pudesse escolher, preferiria viver naquela época ou na de agora? O ancião fitou longamente o alvo dos dardos na parede. Terminou a caneca de cerveja com goles ainda mais vagarosos do que antes. Quando, enfim, disse alguma coisa, tinha um ar tolerante, até mesmo filosófico, como se a cerveja tivesse amainado a sua rudeza. Eu sei o que o senhor quer que eu diga. Quer que eu diga que preferiria ser jovem outra vez. A maioria das pessoas dirá que quer ser jovem de novo. Se o senhor for perguntar, a gente tem saúde e força quando é mais novo. Quando chegam à minha idade, as pessoas estão sempre com um problema. Os meus pés só faltam me matar e a minha bexiga virou uma desgraceira. Tenho de me levantar para mijar umas 6 ou 7 vezes toda noite. Mas ser velho tem lá suas vantagens. A gente deixa de se preocupar tanto com as coisas, sabe? Não quer nem mais saber de mulher. E isso é um negócio fantástico.
Olha, não sei se vai acreditar, mas faz quase 30 anos que não transo com ninguém. E eu nem quero mesmo saber de mulher na minha vida, viu? Essa é que é a verdade. Winston encostou as costas no peitoril da janela. Era inútil insistir naquilo. Estava prestes a pedir mais 2 canecas de cerveja quando o velho de repente se levantou e correu o mais rápido que pôde para o mictório fedorento no outro canto da sala. O segundo meio-litro já estava fazendo efeito. Winston permaneceu ali por 1 ou 2 minutos, contemplando a sua caneca vazia, e mal se deu conta quando os seus pés trataram de levá-lo de volta para a rua. Dali a quem sabe, uns 20 anos no máximo, ele reviu aquela questão tão imensa e tão simples. Antes da Revolução, a vida era melhor do que hoje? Deixaria de uma vez por todas de ter a chance de ser respondida, visto que os poucos e dispersos sobreviventes do mundo antigo, que ainda podiam ser encontrados, mostravam-se inteiramente incapazes de comparar uma época com a outra. Eles se recordavam de milhões de coisas sem importância. A briga com um colega de trabalho, as horas perdidas buscando uma bomba de bicicleta perdida, a expressão do rosto de uma irmã falecida muitos anos antes, os redemoinhos de poeira levantados pelo vento numa certa manhã, 70 anos atrás. No entanto, praticamente todos os fatos históricos relevantes permaneciam fora do alcance da sua visão. Eram como a formiga, que consegue ver os objetos pequenos à frente, mas ignora os grandes. E, quando a sua memória falhava e os registros escritos eram falsificados, quando isso ocorria, as alegações do partido, isto é, de que era responsável pela melhoria das condições de vida da população em geral, tinham de ser aceitas, pois não havia e jamais haveria parâmetros com os quais confrontar tais alegações. Naquele momento, o fio dos seus pensamentos subitamente se deteve. Winston parou e elevou o olhar. Estava numa rua estreita, com algumas lojinhas escuras espalhadas entre prédios residenciais. Suspensas acima de sua cabeça, via-se 3 bolas de metal desbotada que davam a impressão de que um dia terem sido douradas. Pareceu-lhe que conhecia aquele lugar, mas é claro, estava diante da lojinha onde comprara o seu diário. Sentiu uma pontada de medo. Já fora um tanto ousado adquirir o caderno, de modo que Winston chegara a jurar para si mesmo que nunca mais se aproximaria daquele estabelecimento. Entretanto, no momento em que deixou seu pensamento vaguear, foi para lá que os seus pés, por iniciativa própria, o conduziram. Bem, era justamente contra impulsos suicidas dessa natureza que ele esperava se proteger ao iniciar o seu diário. Mesmo assim, notou que, embora já fosse cerca de 9 da noite, a loja continuava aberta. Com a sensação de que chamaria menos a atenção entrando do que ficando parado na calçada, ele entrou. Se perguntassem, poderia responder muito plausivelmente que estava procurando lâminas de barbear.
O proprietário acabara de acender o lampião a óleo pendurado no teto, que exalava um cheiro sujo, mas amistoso. Era um homem de seus 60 anos, frágil e arqueado, de nariz comprido e benevolente, e olhos pacientes, deformados pelos óculos grossos. Tinha o cabelo quase todo branco, mas as sobrancelhas eram grossas e pretas. Os seus óculos, seus movimentos delicados e irrequietos, somados ao fato de trajar um velho paletó de veludo preto, davam-lhe certo ar de intelectualidade, como se fosse um escritor ou, quem sabe, um músico. Tinha a voz suave, meio amortecida, e a sua conversa era menos degradada do que a da maioria dos proletas. Eu o reconheci ali na calçada. Ele logo disse: foi o senhor que comprou aquele álbum de recordações. Papel muito bom aquele, não é? Era chamado de Verger Creme. Já não fazem mais papel assim há pelo menos acho que uns 50 anos, sem exagero. Continuou fitando o Winston por cima dos óculos. Bem, eu posso ajudá-lo em algo mais? Ou só veio dar uma olhada? Eu ia passando pela rua, comentou Winston, sem dar maiores detalhes, e resolvi entrar. Não estou procurando nada em especial. Está certo, pois de fato não creio que pudesse ajudá-lo em muito mais. Desculpou-se, fazendo um gesto com a mão. Veja só como são as coisas. Já não tenho quase nada. A loja está vazia. Cá entre nós, o comércio de antiguidades anda por um fio. Acabou a procura e o estoque também chegou ao fim. Móveis, louças, cristais, aos poucos foram todos se quebrando. E é claro que a maioria das coisas de metal já foi fundida. Faz anos que não vejo um castiçal de latão. Na realidade, a loja estava atulhada de mercadorias, mas quase nada ali tinha algum valor relevante. Mal era possível andar dentro dela, uma vez que o chão se encontrava tomado por pilhas de molduras empoeiradas. Na janela havia bandejas de porcas e parafusos, formões estragados, canivetes com lâminas quebradas, relógios enegrecidos que pareciam nem mais funcionar, e um monte de outras quinquilharias do tipo. Somente sobre uma mesinha, no canto, amontoava-se um conjunto de bugigangas, caixinhas de rapé laqueadas, broches de ágata e coisas assim, que talvez tivesse algo de interessante. Ao deslocar-se em direção à mesinha, o olhar de Winston foi atraído por um objeto liso, redondo, que brilhava suavemente à luz do lampião. E ele o apanhou e passou a examiná-lo. Era um pedaço de vidro pesado, curvo de um lado e achatado do outro, quase no formato de um hemisfério. No seu interior, ampliado pela superfície encurvada, via-se um objeto estranho, cor-de-rosa e espiralado, que lembrava uma rosa ou uma anêmona do mar. O que é isto? Winston estava fascinado. É um coral, explicou o velho. Deve ter vindo do Oceano Índico. Costumavam incrustar essas coisas em vidro. Isso daí deve ter no mínimo uns 100 anos.
talvez até mais. É uma coisa linda. É uma coisa linda, concordou o outro, apreciando a peça. Mas hoje em dia, poucos diriam isso, tossiu. Agora, se por acaso estiver pensando em comprar, são $4. Eu me lembro de uma época em que um objeto como esse chegaria a valer umas 8 libras esterlinas. E 8 libras valiam... Bom, não sei mais calcular, mas sei que era um bocado de dinheiro. Hoje, no entanto, quem é que liga para antiguidades genuínas, mesmo as poucas que sobraram? Winston pagou de imediato os $4 e enfiou no bolso o objeto cobiçado. Ele fora atraído não tanto pela sua beleza, mas principalmente pela impressão de que aquilo pertencia a uma era muito diferente da atual. O vidro macio, límpido como água de chuva, não se parecia com nenhum outro vidro que conhecia. O objetivo era duplamente atraente, por além de tudo ser inteiramente inútil. Embora ele tivesse a intuição de que a sua finalidade original era servir como um peso de papel. Pesava bastante no bolso, mas por sorte não fazia tanto volume. Era um objeto consideravelmente estranho e até mesmo comprometedor para estar na posse de um membro do partido. Tudo o que era antigo e tudo o que era belo era sempre vagamente suspeito. O velho ficou claramente mais animado depois de receber os $4. Winston se deu conta de que ele provavelmente teria se contentado com 3, até mesmo com $2. Lá em cima tem um quarto que o senhor talvez queira conhecer, sugeriu o velho. Não tem grandes coisas, só uma ou outra peça, mas se formos subir, vamos precisar de luz. Ele acendeu outro lampião e, com as costas inclinadas, conduziu Winston por uma escada íngreme e gasta, que dava num corredor minúsculo no andar de cima, até chegarem a um aposento que não era virado para a rua, e sim para um pátio com piso de seixos arredondados e uma floresta de coifas de chaminé. Winston notou que os móveis continuavam arrumados como se o cômodo fosse habitado no dia a dia. Havia um tapete comprido no chão, 1 ou 2 quadros na parede e uma poltrona funda, mal conservada, junto à lareira. Um antigo relógio de vidro com mostrador de 12 horas tic-taqueava sobre a borda da lareira. Debaixo da janela, ocupando quase um quarto do aposento, via-se uma enorme cama de casal, ainda com o seu colchão. Nós vivemos neste quarto até a minha mulher morrer, disse o velho, como quem dá uma desculpa. Estou vendendo a mobília aos poucos. Essa cama de mogno é linda, tirando os percevejos, mas receio que você a considere um tanto grandalhona. O homem segurava o lampião bem alto, no intuito de iluminar todo o aposento, e sobre aquela luz morna e amarelada, o lugar parecia curiosamente aconchegante. Como um raio, passou pela cabeça de Winston a ideia de que seria muito fácil alugar aquele quarto por alguns $, semanais, se tivesse a coragem de se arriscar com isso. Era uma ideia louca, despropositada,
que merecia ser imediatamente abandonada. Mas o quarto despertara nele uma espécie de nostalgia, uma saudade ancestral. Winston tinha a impressão de saber exatamente como seria a sensação de estar sentado num lugar como aquele, numa poltrona ao lado da lareira, com os pés apoiados no guarda-fogo e uma chaleira sobre a chapa lateral. Completamente só, totalmente seguro, sem ninguém a observá-lo, sem voz alguma a persegui-lo, sem ruído algum além do tic-tac do relógio e do assobio da chaleira. Não há teletela, sussurrou Winston, sem conseguir evitar que o comentário escapasse da boca. Ah, eu nunca tive essas coisas. É tudo muito caro e, de certa forma, nunca senti falta. Veja só que bela mesinha de abas dobráveis ali no canto. Só que se o senhor quiser usá-la, terá de trocar as dobradiças, é claro. No outro canto havia uma pequena estante de livros e Winston já começara a se dirigir até lá. Porém, não havia nada que prestasse. A caça aos livros e a sua destruição foram realizadas nos bairros proletas de forma tão diligente e exaustiva quanto em todos os demais lugares. Era pouco provável que ainda existisse em toda a Oceania um único livro impresso antes de 1960. O velho, ainda segurando o lampião, estava parado diante de um quadro emoldurado em pau rosa, pregado na parede de outro lado da lareira, do lado oposto ao da cama. Agora, se tiver algum interesse em gravuras antigas, comentou delicadamente. Winston atravessou o aposento para examinar o quadro. Era uma gravura em metal de um edifício oval, de janelas retangulares e uma pequena torre na fachada. Havia uma grade de ferro em torno do prédio e nos fundos algo que lembrava uma estátua. Winston contemplou a imagem por alguns instantes. Parecia-lhe vagamente familiar, embora não se lembrasse da estátua. A moldura foi fixada à parede, disse o velho, mas se quiser eu creio que possa desparafusá-la. Conheço esse prédio. Hoje ele se encontra em ruínas. Fica no meio da rua, bem na frente do Palácio da Justiça. Isso mesmo, bem em frente ao Fórum. Ele foi bombardeado Bem, já faz muitos anos. Antigamente era uma igreja. Eles a chamavam de São Clemente dos Dinamarqueses. O velho sorriu com um ar de desculpa, como se tivesse consciência de estar dizendo algo ligeiramente ridículo, e acrescentou: laranjas e limões para a gente, dizem os sinos de São Clemente. O que é isso? Winston quis saber. Laranjas e limões para a gente, dizem os sinos da São Clemente. Era uma rima da minha época de infância. Já não lembro como ela continuava, mas sei que acabava com: aí vem a luz da vela, vá para a cama com ela. Aí vem um machado para cortar-lhe a cabeça com um corte bem dado. Era uma espécie de dança. As pessoas se davam as mãos e erguiam os braços, formando como se fosse um túnel, e a gente passava embaixo. Daí, quando cantavam, cuidado para não perder a cabeça, elas abaixavam os braços e prendiam quem estava passando ali.
Era uma canção só com nomes de igrejas. Tinha nela todas as igrejas de Londres, isto é, as principais. Winston ficou se indagando de forma vaga a que século pertencia tal igreja. Era sempre complexo determinar a idade de um prédio londrino. Tudo que era grande e imponente e de aparência relativamente nova era automaticamente rotulado como uma obra posterior à Revolução, ao passo que todas as construções que eram evidentemente mais antigas eram todas atribuídas a um período obscuro denominado Idade Média. Era dito que séculos e séculos de capitalismo não haviam produzido nada de valor. Assim, conhecer a história pela arquitetura era tão inviável quanto conhecê-la através dos livros. Estátuas, inscrições, lápides comemorativas, nomes de ruas, tudo quanto pudesse lançar alguma luz sobre o passado fora sistematicamente alterado. Nunca soube que esse edifício um dia foi uma igreja. Ora, ainda há uma porção delas por aí, explicou o velho. Só que hoje são usadas para outras finalidades. Mas, que coisa! Como era mesmo que continuava a canção? Ah, lembrei. Laranjas e limões para a gente. Dizem os sinos da São Clemente. Você deve 3 vinténs para mim, dizem os sinos da São Martim. Bem, eu me lembro desse pedaço, do resto já não sei. 1 vintém era uma moedinha de cobre, parecida com a de 1 centavo. Onde ficava a igreja de São Martim? Winston quis saber. A de São Martim? Ela ainda está de pé. Fica na Praça Vitória, ao lado da Galeria de Pintura. É um prédio com uma espécie de fachada triangular, com colunas e uma escadaria imensa. Winston conhecia bem o tal prédio. Era um museu destinado a diversas exposições de propaganda, maquetes e miniaturas de mísseis e fortalezas flutuantes, figuras de cera representando as atrocidades cometidas pelos inimigos e coisas do tipo. São Martim dos Campos era como a chamavam, acrescentou o velho, mas eu não me lembro de nenhum campo lá naquelas bandas. Winston não comprou a gravura. Seria uma posse ainda mais despropositada do que a do peso de papel de vidro. Ademais, ele não poderia levá-la para casa, a menos que a retirasse da moldura, mas deixou-se ficar alguns minutos conversando com o velho, cujo nome veio a descobrir não era Weeks, como talvez se pudesse deduzir pelo letreiro da fachada da loja, mas Sherrington. Ao que parecia, o Sr. Sherrington era um viúvo de 63 anos que morava naquela mesma loja havia cerca de 30. Durante todo esse tempo, ele tivera a intenção de mudar o nome da fachada, mas nunca chegou a tomar a decisão final. Enquanto eles conversavam, a canção meio esquecida ecoava na cabeça de Winston. Laranjas e limões para a gente, dizem os sinos da São Clemente. Você deve 3 vinténs para mim, dizem os sinos da São Martim. Era curioso, mas, repetindo a letra, ele tinha de fato a impressão de ouvir os sinos de uma Londres perdida, que ainda existia em algum lugar, disfarçada
e esquecida. De cada uma das suas torres fantasmagóricas, Winston parecia ouvi-los tocando. No entanto, até onde podia lembrar na sua vida inteira, ele nunca ouvira as badaladas de um sino de igreja. Despediu-se do Sr. Cheriton e desceu a escada sozinho, pois não queria que o velho o visse examinando a rua antes de sair. Já tomara a decisão de que, após algum tempo, um mês, quem sabe, se arriscaria a visitar a loja outra vez. Talvez não fosse mais perigoso do que faltar a uma noite no centro. A verdadeira tolice foi ter voltado ali, depois de ter comprado o diário, sem saber ao certo se o dono do estabelecimento merecia a sua confiança. Contudo, sim, pensou novamente, haveria de voltar. Compraria outras amostras de belas bugigangas. Compraria a gravura de São Clemente dos dinamarqueses. Depois a retiraria da moldura e a levaria para casa enrolada debaixo da jaqueta do seu macacão. Arrancaria da memória do Sr. Cheriton o restante dos versos daquela canção. Até mesmo o projeto insano de alugar o quarto do andar de cima voltou a cintilar na sua mente. Durante uns 5 segundos, talvez, o seu entusiasmo o deixou desatento e Winston saltou para a calçada sem antes dar uma espiada pela janela. Tinha até começado a cantarolar baixinho, numa melodia improvisada. Laranjas e limões para a gente, dizem os sinos da São Clemente. Você deve 3 vinténs para mim, dizem os... De repente, seu coração pareceu congelar e as suas entranhas deram a impressão de derreter. Uma pessoa de macacão azul vinha caminhando na direção oposta, a menos de 10 metros dele. Era a morena do departamento de ficção. Embora estivesse começando a escurecer, Winston não teve nenhuma dificuldade em reconhecê-la. Ela o encarou por um breve instante, depois se afastou em passadas rápidas, como se não o tivesse visto. Durante uns bons segundos, Winston seguiu-se totalmente paralisado. Então virou-se para a direita e saiu dali com passadas pesadas, sem perceber que tomara a direção errada. De qualquer modo, uma questão estava resolvida. Agora não havia mais dúvida de que a garota o espionava. Ela devia tê-lo seguido até lá, porque não era verossímil que por puro acaso ela fosse passear na mesma noite pela mesma viela obscura, a quilômetros de distância de qualquer bairro habitado por membros do partido. Seria muita coincidência. Pouco importava se pertencia à polícia do pensamento ou se era apenas uma espiã amadora, movida pelo excesso de zelo. Bastava que estivesse a observá-lo. Provavelmente também o vira entrar no bar. Era difícil caminhar. A cada passo dado, o cristal do seu bolso se jogava contra a sua coxa, e ele chegou a pensar em simplesmente jogá-lo fora. Mas o pior de tudo era a dor de barriga. Por uns 2 minutos, teve a impressão de que morreria se não achasse logo uma privada. Porém, num bairro como aquele, certamente não havia banheiros públicos. Felizmente, o espasmo passou, deixando no seu lugar apenas uma dorzinha chata.
rua era um beco sem saída. Winston se deteve, ficou alguns segundos pensando no que fazer e, enfim, deu meia volta e começou a refazer os seus passos. Ao retornar, ocorreu-lhe que a garota havia cruzado seu caminho fazia não mais que 3 minutos e que, se apertasse o passo, provavelmente ainda conseguiria alcançá-la. Poderia segui-la até um lugar ermo e daí esmagar o seu crânio com uma pedra solta da calçada. Até mesmo o peso de papel no seu bolso deveria dar conta do recado. No entanto, ele abandonou imediatamente o plano, pois a simples ideia de fazer qualquer tipo de esforço físico naquele momento lhe era insuportável. Não conseguia correr e não seria capaz de atacar ninguém. Além disso, ela era jovem e vigorosa e poderia muito bem se defender. Pensou também em correr para o centro comunitário e ficar por lá até o lugar fechar, tratando de forjar um álibi parcial para aquela noite. Contudo, isso também parecia ser impossível. Um tremendo cansaço o dominava. O que ele queria mesmo era chegar logo em casa para poder se sentar e descansar num canto. Passava das 10 da noite quando Winston enfim chegou ao seu apartamento. Às 11h30, o fornecimento de luz seria cortado na central. Ele se dirigiu à cozinha e engoliu uma xícara quase cheia de gin Vitória. Depois sentou-se à mesa da alcova e tirou o diário da gaveta, mas não o abriu de imediato. Na teletela, uma mulher com voz metálica entoava uma canção patriótica nas alturas. Ele permaneceu ali, contemplando o papel mármore da capa do caderno, tentando eliminar aquela voz da sua consciência, sem sucesso. Era à noite que eles vinham prender as pessoas, sempre à noite. O ideal era que a pessoa se suicidasse antes de ser capturada. Sem dúvida, havia gente capaz disso. De fato, muitos dos desaparecidos eram suicidas. Mas era preciso ter uma coragem desesperada para se matar no mundo em que, em parte alguma, era possível obter armas de fogo ou venenos de ação rápida e segura. Winston refletiu com uma espécie de assombro acerca da inutilidade biológica da dor e do medo, na traição do corpo humano, que invariavelmente se congelava na inércia justamente no momento em que ele se exigia um esforço a mais. Poderia ter silenciado a garota morena se conseguisse agir com rapidez, mas justo por conta do perigo extremo que corria, perdera inteiramente a capacidade de agir. Assim, ocorreu-lhe que nos momentos de crise, o embate da pessoa nunca era com o inimigo externo, mas sempre com o próprio corpo. Mesmo agora, a despeito do gin, a dorzinha chata do estômago o impedia de encadear os seus pensamentos, e o mesmo se dava em todas as situações aparentemente heróicas ou trágicas. No momento da batalha, na câmara de tortura, num navio que naufraga, as causas pelas quais lutamos são sempre secundárias, esquecidas, porque o corpo se dilata até ocupar o universo inteiro. E mesmo quando não estamos paralisados pelo medo, nem gritamos de dor. A vida é uma luta sem fim contra a fome, ou o frio, ou a insônia.
contra um estômago enjoado ou uma dor de dente. Abriu o diário. Era importante escrever algo naquele momento. A mulher da teletela havia iniciado uma nova canção. A sua voz parecia cravejar o cérebro de Winston com cacos de vidro pontiagudos. Ele tentou pensar em O'Brien, por quem ou para quem o diário estava sendo escrito, mas em vez disso, começou a pensar no que se passaria com ele depois que a polícia do pensamento o levasse. Não fazia diferença se o matassem na mesma hora. Ser morto era justamente o esperado. A questão era que antes da morte, ninguém tocava nesse assunto, apesar de que a coisa ser de conhecimento geral. Seria preciso passar pela rotina da confissão, rastejar pelo chão, implorar por misericórdia, ouvir o estalido dos próprios ossos se partindo, ter os dentes quebrados, ver os chumaços de cabelo ensanguentado. Afinal, por que submeter as pessoas àquilo, se o final era sempre o mesmo? Por que não encurtar a vida delas em alguns dias ou semanas? Ninguém jamais se livrara da prisão e ninguém jamais deixara de confessar. A partir do momento em que o indivíduo sucumbia ao pensamento crime, fatalmente estaria morto dali a algum tempo. Por que então aquele terror tinha de ser estabelecido no futuro, se ele não alterava absolutamente nada? Winston voltou a tentar, com um pouco mais de êxito do que antes, evocar a imagem de O'Brien. Ainda nos encontraremos lá onde não há trevas, ele dissera. Winston sabia o que significavam aquelas palavras, ou acreditava saber. Lá onde não há trevas. Era o futuro imaginário que nunca se podia vislumbrar inteiramente, mas que ainda podia ser compartilhado de forma mística através da presciência. Porém, com a voz da teletela castigando seus ouvidos, era impossível se manter naquele fio de pensamento. Ele pôs um cigarro na boca, não tardou para que metade do tabaco caísse na sua língua, um pó amargo um tanto difícil de cuspir. Então, o rosto do grande irmão surgiu-lhe à mente, expulsando de imediato o de O'Brien, da mesma forma como fizera alguns dias antes. Winston retirou uma moeda do bolso e passou a contemplá-la. O rosto o fitava de volta, com uma expressão ao mesmo tempo grave, calma e protetora. Mas que espécie de sorriso se ocultava sob aquele bigode preto? Tal qual versos fúnebres, as palavras lhe voltaram à mente. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força.